e abra os ouvidos para ouvir. Que Deus tenha a nos ensinar. Amém? Boa noite, irmãos. Graças e paz a todos. Amém? Grande satisfação estar aqui com os irmãos nessa noite, nesse momento. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na Epístola de Gálatas. Nós vamos nos ater ao capítulo 1, versículos de 6 a 9. Gálatas 1, versículos de 6 a 9. Amém? Se todos encontraram, vamos dar início à leitura. Diz assim a palavra de Deus. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Amém? Vamos orar. Gracioso e majestoso Deus, Pai, te rendemos graças, louvores nessa noite, cientes que a nossa salvação vem de Ti, meu Pai, e te pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, e confiantes na Tua obra, através do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe a salvação, meu Deus, e nos entregou esperança. Mas nessa noite, te peço que o Teu Espírito fale à Tua igreja e me use como instrumento, meu Pai, mas que o coração de todos os que aqui se encontram estejam abertos para a Tua santa palavra, que todos possam ser edificados pelas palavras que virão de Ti, meu Pai. Tudo isso te pedimos, te agradecemos, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, desde sempre, desde a história, desde o início da história da igreja, desde o início da história do povo de Deus, o povo de Deus, a igreja de Cristo, é atacada pelas ciladas do maligno, é atacada pelas ciladas de Satanás. E a palavra de Deus não poupa momentos, não poupa páginas para tratar acerca desse assunto. E quando nós falamos dessas ciladas, quando nós falamos desses ataques, nós precisamos estar atentos ao combate que a igreja trava continuamente, desde o início de sua história. E qual seria esse combate, meus irmãos? O combate contra o engano, o combate contra os falsos ensinamentos, o combate contra os inimigos da igreja, contra as heresias, contra as apostasias, enfim. O combate contra o engano de falsos profetas que tentam perturbar a igreja de Cristo, que tentam perturbar aqueles que conseguiram, que alcançaram paz mediante a graça que encontraram em Cristo Jesus. E quando nós olhamos para toda a história relatada no Novo Testamento, quando nós olhamos para toda a história da igreja, nós vemos que desde o início do nascimento da igreja, homens se levantaram contra a igreja, contra o evangelho de Cristo, contra o evangelho que o próprio Cristo incumbiu a sua igreja de pregar, de proclamar e de defender. Homens perversos, iníquos, denominados claramente como falsos profetas, que se levantaram contra esse evangelho, contra o evangelho da graça de Deus. E quando nós olhamos para esse tema, meus irmãos, e consideramos e sabemos que estamos em uma igreja bíblica, talvez nós possamos achar que esse é um tema batido. Estamos diante de uma das epístolas mais conhecidas das Escrituras. A Epístola de Gálatas, ela é permeada de textos muito conhecidos, de textos que muitos de nós já ouvimos diversos sermões.
Então, meus irmãos, quando nós olhamos para essa epístola, nós podemos cair na tentação de achar que nós já ouvimos e nós já sabemos o que esse texto tem a nos dizer. Nós podemos, meus irmãos, cair na tentação de achar que não precisamos ser alertados novamente acerca do que essa palavra tem a dizer a cada um de nós nessa noite. E aí, meus irmãos, quando nós olhamos para essa possível tentação, quando nós nos colocamos nessa avaliação de uma possível tentação que vem ao coração de cada um de nós nessa noite, nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, de que precisamos constantemente sermos lembrados das exortações que o próprio Cristo nos deixou através da sua santa palavra. Nós somos facilmente esquecidos, nós facilmente nos esquecemos das verdades absolutas. Nós certamente e continuamente nos esquecemos daquilo que é importante. Então precisamos certamente sermos continuamente relembrados da verdade da palavra de Deus, por qualquer que seja o tema. Mas em especial para o tema dessa noite, para o tema do nosso texto em questão, meus irmãos, precisamos entender que o próprio Deus não poupou páginas da sua palavra, não poupou páginas das suas sagradas escrituras para tratar acerca desse tema. Se nem mesmo o próprio Deus poupou e se restringiu a parar de repetir tais palavras, quanto mais nós, meus irmãos, os instrumentos para pregá-la. Quantos mais nós precisamos estar continuamente nos lembrando dessas palavras, que muitas vezes podem parecer repetitivas aos nossos ouvidos, mas que certamente é essa repetição que nos trará firmeza no Evangelho de Cristo. E quando nós falamos acerca disso, meus irmãos, nós precisamos lembrar do que o próprio Paulo falou acerca desse tema em outra epístola, na Epístola aos Filipenses, capítulo 3, versículo 1. E aí o apóstolo Paulo diz claramente em Filipenses 3:1 o seguinte: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Todas as vezes que um pregador se coloca diante da Igreja de Cristo, ele precisa ter em mente que a repetição da palavra de Deus, por mais repetitivo que seja o tema, não pode ser cansativo de ser pregado. E ele precisa ter ciência de que, por mais que seja um tema repetitivo, é para a segurança da Igreja de Cristo. E quando o apóstolo usa essa palavra segurança, ele está falando acerca de firmeza. Firmeza em quê? Firmeza no Evangelho, firmeza na palavra de Deus, firmeza no caminho que o próprio Cristo nos direcionou. E é muito importante nós nos atermos a isso, meus irmãos, porque o tema do nosso sermão dessa noite trata acerca de instabilidade. Trata acerca da instabilidade que precede a queda. Trata acerca da instabilidade mais perigosa no combate que a igreja trilha nesse mundo e nessa vida e nesta era. Então, meus irmãos, repetir essas palavras, por mais conhecido que seja o texto, por maior que seja a quantidade de sermões que cada um de nós já tenhamos escutado acerca desse tema, meus irmãos, não é cansativo. É segurança para cada um de nós, é firmeza para cada um de nós no caminho do Senhor. E olhando para o nosso texto em questão, meus irmãos, nós podemos chegar num contexto da nossa epístola que nós já passamos por ele em sermões atrás. O contexto geral da epístola aos Gálatas trata acerca de uma igreja que foi implantada por Paulo e Barnabé. Relembrando aos irmãos a história do apóstolo Paulo de forma resumida e breve, o apóstolo Paulo ele foi chamado pelo próprio Cristo a caminho de Damasco. Esse homem que perseguia outrora a igreja se converteu, foi alcançado pelo próprio Cristo e recebeu a incumbência de pregar o evangelho de Cristo a toda criatura. E então esse homem, pela graça de Cristo, começa várias missões, começa uma série de missões e implantações de igrejas. Certas igrejas são as que estão encontradas na região da Galácia, região da Ásia Menor, que é justamente as igrejas que está sendo direcionado o texto dessa noite.
E olhando para isso, meus irmãos, depois que Paulo instala, depois que Paulo implanta essas igrejas juntamente com seu cooperador Barnabé, implanta essas igrejas na região da Ásia Menor, na região da Galácia, ele vai para outras missões. Entretanto, quando o apóstolo deixa as igrejas da Galácia, homens se levantam para atacar o evangelho que havia sido pregado a cada um deles. E o que esses homens pregavam, meus irmãos? Esses homens pregavam que aqueles irmãos da Galácia, aqueles irmãos que haviam sido alcançados pelo evangelho genuíno, o evangelho da graça de Cristo, eles deveriam fazer uma série de coisas para receberem a salvação. A obra de Cristo não era suficiente. Eles precisariam seguir uma série de requisitos para alcançarem a salvação. Em geral, meus irmãos, esses homens eram judeus que pregavam a Cristo, mas pregavam um falso evangelho. Pregavam uma mensagem travestida de evangelho, mas que não era evangelho. Eles requisitavam desses irmãos certas coisas que tornavam a mensagem deles qualquer coisa menos evangelho. Em específico, meus irmãos, o tema que nós vemos recorrente nesses falsos ensinamentos e nesse engano propagado por esses homens era o requisito da circuncisão para que esses homens alcançassem a salvação. Crer em Cristo não era o suficiente, eles precisavam cumprir os requisitos como a circuncisão para alcançarem a salvação. E mediante isso, meus irmãos, é que Paulo inicia a sua epístola aos Gálatas. Paulo inicia a sua introdução nos versículos de 1 a 5 do capítulo 1 com um breve resumo do que é o Evangelho de Cristo. Esses homens, esses falsos profetas, eles primeiramente atacavam a autoridade apostólica de Paulo. Atacavam a autoridade de Paulo para que, atacando essa autoridade, tirassem o crédito de sua mensagem, tirassem o crédito do evangelho que aquele apóstolo havia pregado e alcançado aqueles irmãos. Mas não só isso, meus irmãos, eles atacavam o próprio evangelho. E nessa perspectiva, nesse intuito de se defender, Paulo inicia no versículo 1 uma defesa contra a sua autoridade apostólica. E ele declara no versículo 1 do capítulo 1 de Gálatas que a sua autoridade não havia sido incumbida por nenhum homem. A sua autoridade não era uma autoridade terrena. A sua autoridade não era baseada nos seus próprios interesses. A sua autoridade vinha do próprio Cristo. O próprio Cristo havia lhe entregue, incumbido essa autoridade para a proclamação do Evangelho. Paulo não estava ali pregando por qualquer interesse seu. Paulo estava ali para cumprir a missão que o próprio Cristo tinha incumbido a ele. E ele segue, meus irmãos, com o resumo do seu evangelho, o resumo do evangelho de Cristo, declarando que o próprio Cristo era o cumprimento das profecias declaradas acerca do Messias. E quando ele fala acerca disso, meus irmãos, nós vemos nos versículos 2 e 3 o seguinte: E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Paulo aqui faz um resumo do Evangelho de Cristo. Cristo é aquele que havia sido profetizado em Isaías, que o profeta Isaías havia profetizado a seu respeito, em Isaías 53, versículos de 4 a 6, quando diz o seguinte: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Meus irmãos, o que Paulo está declarando aqui nos versículos de 1 a 5 de Gálatas é um resumo
do cumprimento dessa profecia em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o cumprimento dessa profecia. Nós andávamos desagarrados, errando o alvo em nossas iniquidades. Nós não acertávamos, nós éramos iníquos. E Cristo veio e foi moído. Cristo tirou todo esse peso da ira do Pai que estava sobre nós e colocou-o sobre ele. Ele foi esmagado por esse peso. Ele foi esmagado para nos trazer paz. Ele foi esmagado sem qualquer requerimento de nossa parte. E é por isso que o apóstolo Paulo fala que graça e paz a vós outros. Porque o evangelho de Cristo é pela graça. Nós não temos ação, é o próprio Cristo que vem até nós. E é paz, porque ele nos traz a paz. É o castigo de Cristo que nos dá a paz que excede todo o entendimento. A ira de Deus que estava sobre nós caiu sobre o seu Filho, e por isso hoje nós temos paz para com Deus. E o Evangelho, meus irmãos, é isso. O Evangelho de Cristo é que hoje nós temos acesso a Deus mediante Cristo. O Evangelho de Cristo é que hoje o homem tem esperança quando se coloca diante da salvação que encontra em Cristo Jesus. E é então, meus irmãos, que Paulo começa o nosso texto dessa noite no versículo 6. Se Paulo começou a sua epístola aos Gálatas com um breve resumo do evangelho que estava sendo atacado, agora Paulo vai fazer uma constatação acerca daquela igreja que deveria estar vivendo esse evangelho e que deveria estar proclamando esse evangelho e que deveria estar defendendo esse evangelho. Mas aquela igreja estava desertando. Aquela igreja estava voltando a errar o alvo. Aquela igreja não estava firme. Aquela igreja estava instável e inconstante no evangelho que Paulo lhe levara e entregara acerca da obra de Cristo. O nosso texto dessa noite, meus irmãos, é dividido da seguinte forma. O versículo 6 do capítulo 1 trata acerca da instabilidade em meio ao combate. O versículo 7 vai tratar acerca do motivo, a causa dessa instabilidade. E os versículos de 8 a 9, Paulo vai entregar algumas orientações para que nós lutemos contra essa instabilidade. Iniciando o nosso texto, meus irmãos, o versículo 6 diz o seguinte: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Meus irmãos, a epístola aos Gálatas, ela é muito curiosa. Porque se em todas as epístolas, em geral, Paulo se direcionava aos irmãos com uma saudação de ação de graças, nós vimos nos versículos de 1 a 5 que não acontece isso. Paulo já inicia a sua epístola com uma exortação através de um resumo do Evangelho. Se a epístola inicia de uma forma não convencional, meus irmãos, ela também continua de uma forma não convencional. Quando nós olhamos para as demais epístolas que o apóstolo Paulo direciona às igrejas que ele implantara, nós vemos, por exemplo, aos Romanos, Paulo louvando a fé daqueles irmãos, Paulo se admirando e louvando a fé daqueles irmãos. Quando nós olhamos para a epístola aos Coríntios, nós vemos Paulo se admirando e louvando a quantidade de dons que Deus entregara àquela igreja. Quando nós olhamos para a epístola aos Filipenses, nós vemos Paulo louvando a cooperação daqueles irmãos na pregação do Evangelho de Cristo. Quando nós vamos para a epístola aos Colossenses, nós vemos Paulo se admirando e louvando a fé e o amor daqueles irmãos para com os santos. E quando nós olhamos para a epístola aos Tessalonicenses, nós vemos Paulo se admirando e louvando a fé operosa, o amor abnegado e a firme esperança daqueles irmãos. Entretanto, meus irmãos, quando nós vamos para a epístola aos Gálatas, nós vemos um tipo diferente de admiração. O versículo 6 inicia justamente com essa palavra, admira-me. Essa palavra, meus irmãos, tem o sentido de estar maravilhado, estar surpreso, abismado.
Aqui Paulo, meus irmãos, está trazendo não uma admiração positiva como nas demais epístolas. A admiração que Paulo está trazendo aqui é uma admiração negativa. Ele está surpreso, ele está abismado, ele não consegue entender o que os seus ouvidos escutaram acerca do que estava acontecendo naquelas igrejas. Ele está admirado, ele está sem entender o que está acontecendo. E por isso ele coloca-se em total admiração. Ele fala: eu estou surpreso, eu estou abismado, eu não entendo o que está acontecendo. E aí ele vai seguir no versículo 6, declarando os dois motivos da sua admiração. Os dois motivos de tamanha surpresa, de tamanha admiração acerca daquilo que estava acontecendo naquelas igrejas. E a resposta para a pergunta acerca dessa admiração, meus irmãos, é justamente a continuação do versículo 6. Ele fala: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Aqui nós vemos duas respostas para a admiração do apóstolo Paulo. A primeira delas está na ação que aqueles irmãos estavam vivendo, e a segunda estava no modo como eles estavam executando aquela ação. Primeiramente, meus irmãos, Paulo declara que ele está admirado, ele está abismado, ele está surpreso pelo fato daqueles irmãos estarem passando daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E por que essa admiração, meus irmãos? Por que essa admiração do apóstolo Paulo? Nós podemos pensar em todas as demais epístolas do apóstolo Paulo. Excluindo, claro, a cronologia de como as epístolas foram escritas, mas nós olhamos para todos os relatos das demais, meus irmãos, o apóstolo Paulo, em outros momentos, tratou acerca de pecados absurdos. Nós vemos aos Coríntios o apóstolo Paulo tratando acerca de um pecado incestuoso, de um homem que estava tendo relações sexuais com a mulher de seu pai. Mas quando nós olhamos para esse texto, o apóstolo Paulo declara a sua admiração de tal modo como nem aos Coríntios ele afirmou. O que chamou, o que levou o apóstolo Paulo a tamanha surpresa e admiração? Esses irmãos, eles estavam deixando o evangelho de Cristo para se colocarem debaixo e seguindo outro evangelho. E quando nós olhamos para isso, meus irmãos, eu vou trazer duas figuras para tentar auxiliar o entendimento dessa surpresa. Imagine só que você é alguém que está com uma dívida milionária. Você está com uma dívida tão grande que todos os dias você trabalha e presta serviços para tentar pagar essa dívida. Mas a dívida é tão grande, a dívida é tão extraordinária, a dívida é tão descomunal que todos os dias você trabalha, mas todos os dias você está mais longe de alcançar a quitação daquela dívida. Todos os dias você coloca-se a serviço para tentar pagar aquela dívida, mas você não alcança a quitação. Em um determinado dia, vem alguém e simplesmente paga, quita a sua dívida. Ele quita a sua dívida, lhe comunica que a sua dívida foi quitada e ainda lhe entrega o comprovante de quitação dessa dívida. Logo depois, alguns dias depois, certos homens aparecem declarando o seguinte: olha, seu nome ainda está sujo e você precisa pagar a sua dívida. E você simplesmente olha para o seu comprovante, olha para o anúncio da sua quitação de dívida e você volta a trabalhar para pagar aquela dívida monstruosa. Meus irmãos, isso não faz sentido algum. Você tem em posse da mão a quitação da dívida. Você tem em posse o comprovante de quitação daquela dívida. Mas você ainda assim se coloca de volta a tentar pagá-la. De volta a tentar pagá-la sem nenhum sentido. E aí,
tirando de lado os jogos de outrora, né, os jogos de outros momentos, eu vou trazer outra figura. Imagine um jogo de futebol. E aqui eu não estou fazendo referência nenhuma ao jogo de ontem, tá, irmãos? Imagine-se um jogo importante, onde se colocam dois times rivais. Imagine-se que você é o líder de uma determinada torcida organizada. Você convoca todos os torcedores a cantarem o hino no estádio durante uma determinada partida de futebol. É um clássico rei. É uma disputa definitiva. E quando você coloca-se nessa cobrança dos torcedores, olha, vamos cantar, aquele time, aquela torcida começa a entoar seus hinos, começa a cantar seus hinos, e aí a torcida rival vai e começa a cantar hinos que afrontam, que atacam a sua torcida. Você, como líder da torcida do seu time, olha para a torcida organizada e vê que os torcedores, ao ouvirem os ataques, estão tirando os seus uniformes e estão vestindo o uniforme da torcida rival. Meus irmãos, qual a reação sua como líder dessa torcida? Certamente você ficaria boquiaberto, certamente você ficaria espantado e certamente você ficaria admirado. Meus irmãos, a ação, a forma como os Gálatas estavam vivendo era exatamente isso. Eles haviam recebido o Evangelho de Cristo. O Evangelho que o apóstolo Paulo, em sua introdução, resumiu brevemente, mas de forma mais maravilhosa. A dívida deles, eles estavam, como todos nós, outrora, estávamos com o nome sujo, já nascemos com o nome sujo. E então Cristo veio com o nome mais limpo dentre todos os nomes e simplesmente pagou, quitou a nossa dívida. Ele não só quitou a nossa dívida, ele nos comunicou e nos entregou o comprovante. Ele nos entregou o seu Espírito Santo que habita em cada um de nós. Era isso que os irmãos Gálatas tinham vivido e tinham sido alcançados dessa forma. Mas agora certos homens estavam anunciando que eles ainda estavam em dívida para com Deus. Estavam anunciando que o fato de o próprio Cristo ter sido moído pelas nossas iniquidades não era o suficiente. Estavam afirmando que eles precisavam cumprir certas coisas para serem salvos. E aqueles irmãos estavam se colocando debaixo desse falso evangelho. Eles estavam, meus irmãos, virando a casaca. Eles estavam desertando. É esse o sentido da palavra estejais passando. Aqueles irmãos estavam traindo o evangelho. Eles estavam desertando do combate que a igreja é chamada a viver. Eles estavam virando a casaca, eles estavam tirando os seus uniformes, pegando o uniforme do time rival e vestindo. Meus irmãos, por isso Paulo estava admirado. Por maiores e mais monstruosos que tenham sido os pecados que o apóstolo Paulo tenha tratado. Mas esse, meus irmãos, era de admirar. Porque aqueles que haviam provado o evangelho genuíno estavam se deixando levar por um falso evangelho. E é por isso o primeiro motivo de o apóstolo Paulo estar admirado. Mas não para por aí, meus irmãos. Paulo vai declarar o segundo motivo de sua admiração. Se o primeiro motivo estava associado à ação propriamente dita, o segundo era a forma como essa ação estava sendo executada. Ele fala: admira-me que estejais passando tão depressa. Meus irmãos, essa expressão tão depressa, ela tem o sentido de o mais depressa possível, sem atrasos, precipitadamente. Quando Paulo está falando isso, meus irmãos, ele está em mente o contexto da implantação daquelas igrejas. Tudo indica, meus irmãos, que não fazia tanto tempo que Paulo havia pregado o evangelho àqueles irmãos. Não fazia tanto tempo entre a pregação do evangelho genuíno
e a pregação dos falsos profetas. Tudo indica que só bastou o apóstolo Paulo virar as costas, que os homens, os falsos profetas que atacaram essa igreja, se colocarem em ação. E aqueles homens se colocaram na ação de pregar um falso evangelho, e os Gálatas estavam agindo precipitadamente. Eles não estavam levando em consideração o evangelho que o apóstolo Paulo havia lhes entregue. Eles não estavam levando em consideração comparar o evangelho que havia lhes alcançado, o evangelho de Cristo que lhe havia entregue o seu Espírito Santo. Eles não estavam comparando esse ensino, esse evangelho, com o ensino, com o falso evangelho pregado por esses falsos profetas. Eles não estavam firmes no evangelho de Cristo. Eles estavam inconstantes, instáveis. E nessa batalha que a igreja é chamada a viver, meus irmãos, não há espaço para instabilidade. Se o mundo prega que a instabilidade financeira, que a instabilidade nos relacionamentos, que toda e qualquer instabilidade mundana é perigosa, meus irmãos, para a igreja, essa é a instabilidade mais perigosa de todas. É a única instabilidade que importa, meus irmãos, é estarmos firmes no Evangelho de Cristo Jesus e em todos os seus efeitos e em todo o seu propósito. O Evangelho de Cristo Jesus tem o efeito de graça e paz e tem o propósito de nos desarraigar desse mundo para vivermos como nova criatura. Meus irmãos, precisamos estar firmes nesse Evangelho. Precisamos estar firmes no único e verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. E se até então Paulo se coloca admirado e declara os motivos da sua admiração, agora Paulo parte para o versículo 7, declarando o motivo da instabilidade. Aqui Paulo vai tirar um diagnóstico da instabilidade daqueles irmãos. O porquê a instabilidade estava acontecendo e o porquê eles estavam tão inconstantes no Evangelho de Cristo. E o apóstolo declara o seguinte, no versículo 7, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo faz um jogo de palavras em conjunto com o versículo 6. No final do versículo 6, o apóstolo diz o seguinte, o qual vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Esses homens estavam chamando, eles estavam convocando e os Gálatas estavam passando do evangelho da graça de Cristo para outro evangelho. Esse termo outro, Paulo vai trazer novamente no versículo 7, mas com outra palavra. Se nas nossas traduções, geralmente, ela é traduzida, elas são traduzidas da mesma forma, no original não é. E aí, meus irmãos, quando Paulo está falando no versículo 6 acerca de outro, quando Paulo fala que aqueles irmãos estavam passando do evangelho da graça de Cristo para outro evangelho, e no versículo seguinte ele fala que esse evangelho não era outro, senão que homens estavam perturbando aqueles irmãos, quando ele fala no versículo 6, ele está usando a palavra héteros. Quando ele fala no versículo 7, ele está usando a palavra alos. Héteros, meus irmãos, é algo de qualidade diferente. Alos, usado no versículo 7, é algo de mesma qualidade. Quando o apóstolo Paulo está falando e usando esse jogo de palavras, ele está falando o seguinte, olha, esse evangelho que vocês estão passando, esse evangelho, esse falso evangelho que vocês estão se colocando debaixo, ele não é outro alos, ele não é outro evangelho, ele não é um evangelho de mesma qualidade do evangelho de Cristo. Ele é outro, de total qualidade diferente. Ele nem mesmo tem qualidade de evangelho. E o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é algo profundo. Não existem perspectivas para o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo Jesus, ele é único, ele é imutável. Ele não pode sofrer variação.
O evangelho de Cristo só tem uma perspectiva. E é a perspectiva que o próprio Cristo executou em sua obra e proclamou. Em um mundo cada vez mais relativista, meus irmãos, em um mundo que cada pessoa tenta pegar sua verdade absoluta, pegar um pedacinho do evangelho para si, Paulo está declarando claramente: não existem perspectivas diferentes para o evangelho de Cristo Jesus. Qualquer evangelho que fuja das fronteiras do evangelho de Cristo, que Paulo declarara até então, é um falso evangelho. Qualquer perspectiva diferente do evangelho proclamado pelos apóstolos, pela palavra de Deus, é um falso evangelho. Nisso, meus irmãos, Paulo vai declarar exatamente o motivo de por que aqueles irmãos estavam instáveis, vivendo esse falso evangelho, vivendo esse evangelho que não era evangelho, que não tinha qualidade de evangelho, vivendo essa mentira, vivendo esse engano. Por que aqueles irmãos estavam vivendo aquele falso ensinamento? E Paulo segue dizendo, versículo 7, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Meus irmãos, esses homens, esses falsos profetas que se levantaram para atacar a igreja de Cristo, eles agiam de duas formas. Primeiramente, eles perturbavam aqueles irmãos e eles queriam perverter o evangelho de Cristo para isso. Eles pervertiam o evangelho genuíno de Cristo Jesus para perturbar aqueles irmãos. E quando Paulo usa essa palavra perturbar, é justamente uma forma de ataque aos efeitos do verdadeiro e único evangelho de Cristo. Se até então, no versículo 3, Paulo declarou que os efeitos do evangelho de Cristo é graça e paz, esses homens intentavam contra esses efeitos. Primeiramente, porque negavam a graça, e segundo, porque perturbavam a paz daqueles irmãos. Eles negavam a graça de Cristo porque requisitavam coisas além do evangelho de Cristo. E eles perturbavam a paz daqueles irmãos porque eles intentavam justamente contra a graça. Eles declaravam que eles ainda precisavam provar alguma coisa para com Deus. Eles proclamavam que eles precisavam provar que eram justos diante de Deus. Eles proclamavam que eles ainda precisavam pagar a dívida para com Deus, que eles precisavam executar determinadas coisas para serem salvos. Eles negavam a graça e perturbavam a paz que só o evangelho de Cristo entrega aos que creem em Cristo Jesus. Se o evangelho traz graça e paz, os falsos ensinamentos trazem agitação, trazem perturbação, trazem intentação, negação dessa graça e perturbação da paz que o evangelho de Cristo traz aos que creem nele. E não somente isso, meus irmãos, eles tinham um modo, eles tinham uma forma de perturbar a paz daqueles irmãos. Eles tinham um método, uma metodologia para negar a graça e para perturbar a paz que aqueles irmãos tinham adquirido através da obra exclusiva de Cristo. E é o que Paulo declara na sequência. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Essa palavra perverter, meus irmãos, é transformar, é adaptar, é converter. E aqui eu não preciso nem me referir a certos pregadores que dizem que a palavra de Deus precisa ser atualizada, adaptada. Pessoas que tentam, em defesa do amor, adaptar a palavra daquele que é a fonte de todo amor. Aqui eu não preciso fazer essas referências. Mas, meus irmãos, a metodologia que esses falsos profetas usam
para tirar, para perturbar, agitar a paz daqueles que foram alcançados pelo Evangelho, é perverter o único e verdadeiro Evangelho. É adaptar esse Evangelho. É adaptar o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Eles conheciam o Evangelho. Eles haviam ouvido acerca da obra de Cristo. Eles declaravam que professavam o nome de Cristo, mas eles pegavam o evangelho genuíno e colocavam coisas além. Eles requisitavam coisas a mais. Eles ultrapassavam as fronteiras do evangelho de Cristo. E nisso, eles pervertiam o evangelho de Cristo Jesus. E nisso, perturbavam a paz daqueles irmãos. E nisso podemos fazer uma pergunta, tá? Mas como aqueles irmãos iriam identificar que isso estava acontecendo? Que aquilo eram falsos ensinamentos? Como aqueles irmãos iriam identificar isso? Meus irmãos, eles iriam identificar primeiramente se estivessem firmes no Evangelho de Cristo. Se eles estivessem firmados, seguros, como Paulo descreve lá em Filipenses, se eles estivessem seguros e firmes no evangelho genuíno, certamente eles parariam para refletir acerca daqueles falsos ensinamentos. Mas não só isso, meus irmãos. Paulo, mais à frente, na Epístola aos Gálatas, ele vai declarar como foi a conversão daqueles irmãos. E aí eu convido os irmãos a irem para o versículo de 6, capítulo 6, versículos de 11 a 13. Aqueles irmãos, eles haviam recebido o Espírito Santo de Deus. Aqueles irmãos haviam sido alcançados por Deus. E quando eles se colocam debaixo desses ensinamentos, o texto do capítulo 6 de Gálatas vai dizer o seguinte: Vede que com letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Aqueles irmãos estavam ouvindo essas palavras, palavras de homens que estavam proclamando os seus próprios interesses. Aqueles irmãos gálatas, eles haviam sido convertidos pela recepção, eles haviam recebido o Espírito Santo de Deus. E eles agora estavam se colocando debaixo de ensinamentos de homens que estavam proclamando os seus próprios interesses. É exatamente, meus irmãos, o que Paulo começa a epístola falando. A autoridade de Paulo não vinha de homem algum. Ele não estava falando em nome de si mesmo. Ele não estava falando em nome de outros homens com autoridades, as maiores que fossem. Ele não estava falando em nome de reis, governantes. Ele estava falando em nome de Cristo. Esses homens, eles estavam proclamando o engano em prol dos seus próprios interesses, para não serem perseguidos pela cruz de Cristo. E nisso, meus irmãos, eles deveriam averiguar, eles deveriam estar firmes na palavra, e eles deveriam olhar para aquele que estava proclamando o falso evangelho. E nisso, meus irmãos, é exatamente como Paulo continua a nossa perícope, nos versículos 8 e 9. Paulo vai mostrar como eles deveriam olhar para aqueles que pregam a palavra para eles, assim como nós devemos olhar para aqueles que pregam a palavra para cada um de nós, assim como nós devemos olhar para nós mesmos quando nos colocamos na proclamação do Evangelho de Cristo. Paulo declara o seguinte nos versículos de 8 a 9, a luta contra a instabilidade. Ele diz o seguinte: Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho,
que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Aqui, Paulo começa a delinear a forma como aqueles irmãos deveriam lutar contra essa instabilidade, lutar contra os falsos ensinamentos daqueles homens. Paulo, ele vai declarar o seguinte: olha, irmãos Gálatas, vocês receberam o evangelho. Vocês receberam o evangelho genuíno de Cristo Jesus. Vocês foram transformados. Vocês receberam o Espírito Santo. O que vocês precisam agora é guardar e proclamar esse evangelho. Vocês não precisam mais ser evangelizados, não no sentido de serem alcançados, vocês já foram alcançados. Agora vocês precisam repetir e se manterem firmes no evangelho que vocês receberam. É o que Paulo fala no conhecido texto de Gálatas 3, de 1 a 5. Paulo fala o seguinte, nesse conhecido texto: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo declara aqui, meus irmãos, que aqueles irmãos haviam sido transformados, haviam recebido o Espírito Santo e haviam testificado disso através dos sofrimentos que haviam padecido pela cruz de Cristo. Mas não fazia nenhum sentido. Eles estavam agindo em insensatez quando agora estavam passando do Espírito para se aperfeiçoarem na carne. E é exatamente isso, meus irmãos, que Paulo está falando quando ele usa esse termo vá além. Paulo vai falar o seguinte: guardem o evangelho que alcançou vocês. Guardem o evangelho genuíno que levou vocês a receberem o Espírito Santo da parte de Cristo. Guardem o evangelho que lhes traz paz e graça, que lhes dá graça e paz. Guardem esse evangelho que vocês já receberam de nossa parte. E aí, para especificar como eles deveriam se defender dos falsos ensinamentos mediante a firmeza do evangelho que haviam recebido, Paulo vai iniciar 3 figuras na sequência dos versículos 8 e 9. Primeiramente, a figura dele mesmo e dos seus cooperadores, os demais apóstolos. A segunda figura de um anjo vindo do céu. E a terceira figura, no versículo 9, que trata de uma forma mais geral de alguém, qualquer pessoa. E quando Paulo traz a figura de si mesmo, ele fala o seguinte: mas ainda que nós preguemos um evangelho que vai além do que vos temos pregado, vocês devem nos considerar anátema. E anátema aqui é maldito. Vocês devem nos considerar maldito. Meus irmãos, por mais que quando nós vamos para a segunda figura de um anjo vindo do céu, sejamos tentados a achar que a figura do anjo é maior que a do apóstolo nesse texto, meus irmãos, em nível de autoridade, meus irmãos, aqui Paulo está usando um argumento, como o pastor gosta de falar, do maior para o menor. Aqui Paulo está trazendo o caso mais absurdo, o caso mais fantástico. Olhe só, mas ainda que nós preguemos um evangelho que vá além do que nós o entregamos, do que nós temos pregado, seja anátema. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é o seguinte: se eu chegar hoje para vocês pregando algo diferente do evangelho que foi levado, que alcançou vocês e que lhes deu o Espírito Santo,
eu devo ser considerado maldito. É isso que Paulo está falando aqui. Paulo, meus irmãos, está usando uma situação quase que fantástica, quase que absurda, algo maior que isso não existiria. Ele estaria se contradizendo. Paulo aqui, meus irmãos, está se colocando nessa posição. E o que Paulo está falando aqui, meus irmãos, é claramente que ele não tinha autoridade para modificar o evangelho de Cristo. Paulo era um instrumento do evangelho. Aqueles homens não haviam sido alcançados por Paulo. Aqueles homens haviam sido alcançados pela pregação, pelo evangelho de Cristo Jesus. Mesmo que Paulo intentasse contra esse evangelho, ele mesmo deveria ser considerado anátema, maldito. Paulo era um instrumento. E o que a palavra de Deus tem a nos ensinar com essa figura, meus irmãos, é que o evangelho, ele é superior à autoridade. O evangelho genuíno de Cristo Jesus, ele é superior à autoridade. Paulo aqui estava a serviço do evangelho. Não foi as mãos, não foi a eloquência, não foi a sabedoria, não foi a inteligência, não foi a pena de Paulo que alcançou aqueles irmãos. Foi o evangelho de Cristo Jesus. E por isso ele não tinha autoridade alguma para perverter o evangelho de Cristo. Paulo então vai para a segunda figura, ainda no versículo 8, quando ele fala o seguinte: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. E aí aqui, meus irmãos, partindo na sequência desse argumento do maior para o menor, nós vemos uma referência a um mensageiro do céu. Nós vemos uma referência a um anjo vindo do céu. E quando Paulo fala isso, meus irmãos, nós podemos olhar para outros eventos em que esses seres angelicais aparecem nas Escrituras. E aí nós vamos passar por 3 textos. O primeiro deles é o texto de Mateus, capítulo 1, versículos de 20 a 24. É a famosa passagem que um anjo aparece a José para lhe falar acerca da vinda do Messias. Mateus 1, versículos de 20 a 24. Mateus 1, versículos de 20 a 24. O texto diz o seguinte: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Aqui nós vemos José passando por uma experiência, nós vemos José recebendo uma ordem e nós vemos José despertando e respondendo em obediência a essa ordem. O nosso próximo texto, meus irmãos, é o texto de Atos, capítulo 8, versículo 26. Outra famosa passagem de Filipe e o eunuco. Atos, capítulo 8, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele, Filipe, se levantou e foi. Aqui nós vemos o mesmo comportamento, meus irmãos. Filipe passa por uma experiência, um anjo aparece a ele, o anjo lhe dá uma ordem e Filipe responde
em obediência. E aí nós vamos para outro texto, também no livro de Atos, também outra famosa passagem. Atos 10, versículos de 1 a 8. Passagem acerca da visão do centurião Cornélio. Atos 10, de 1 a 8. Diz o seguinte: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da coorte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo se retirou o anjo que lhe falava. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Aqui nós vemos o mesmo comportamento. Um anjo aparece ao centurião Cornélio. Esse homem tem essa experiência fantástica. Esse homem recebe uma ordem da parte desse anjo, e esse homem responde em obediência. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para o nosso texto, o que Paulo está dizendo é o seguinte: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Meus irmãos, ainda que um anjo desça do céu para qualquer um de nós e pregue um evangelho que quebre as fronteiras do evangelho de Cristo, por mais que um anjo chegue hoje para cada um de nós ou para algum de nós e fale o seguinte: olha, para você ser salvo, você tem que se circuncidar. Por mais que um anjo que desça do céu fale isso e pregue isso a cada ou qualquer um de nós, ele deve ser considerado maldito. Ele deve ser considerado anátema. Meus irmãos, quão profundo é essa ordem? Quão profunda é essa ordem que Paulo dá àqueles que batalham a batalha da fé? Ainda que um anjo, ainda que seja a mais fantástica das experiências, se for além das fronteiras do evangelho, meus irmãos, deve ser considerado maldito. E aqui o que Paulo está ensinando, meus irmãos, é que se quando ele se usou como exemplo, ele estava dizendo que o evangelho é superior à autoridade, o evangelho genuíno de Cristo é superior à autoridade, aqui ele está declarando que o evangelho genuíno de Cristo Jesus é superior a qualquer experiência sobrenatural, a qualquer experiência, por mais fantástica que ela seja. O evangelho de Cristo Jesus, o evangelho único e verdadeiro, é superior a qualquer experiência. E então Paulo agora vai para a terceira figura, que é o caso mais geral dentre as três, e que é o argumento menor da parte do seu argumento. Ele vai usar no versículo 9 o seguinte: assim como já dissemos, e agora repito, mais uma vez o apóstolo Paulo chamando a repetição. Ele não se cansa de repetir, ele não se cansa de proclamar, ele não se cansa de tratar acerca desse tema. Ele fala: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, daquele que vocês, daquele que foi o que nós o pregamos, nós levamos até vocês, daquele que vocês receberam, daquele que vocês carregam consigo. Se alguém pregar algo, alguma mensagem, algum evangelho que quebre as fronteiras deste, meus irmãos, vocês devem considerar maldito. Vocês devem
considerar anátema. E por que esse é um argumento menor? Porque, meus irmãos, dentro dessa categoria estão aqueles que estavam assolando e atacando a igreja de Cristo. Estão aqueles que estavam pregando o falso evangelho. Se na primeira categoria se tratava de Paulo e os demais apóstolos e seus cooperadores, se na segunda trata de um anjo ou qualquer anjo mensageiro que venha do céu, agora Paulo traz a categoria geral, que está incluída os falsos profetas que estavam atacando a igreja. Meus irmãos, se até o apóstolo Paulo, este que teve a autoridade entregue por Cristo, entregue pelo próprio Cristo, se até mesmo uma fantástica experiência, se até mesmo um anjo vindo do céu deve ser considerado maldito pela pregação de um falso evangelho, meus irmãos, quanto mais estes homens que estavam proclamando esses falsos ensinamentos, esse falso evangelho. Se Paulo, se um anjo deveria ser considerado maldito, quanto mais estes. E quando Paulo trata acerca deste, meus irmãos, ele deixa bem claro que esses homens não eram inocentes. Meus irmãos, não existe falso profeta por acidente. Não existe. Todo falso profeta age deliberadamente em prol dos seus interesses, em prol do engano que está sendo pregado. É exatamente o que no versículo anterior, o apóstolo Paulo fala no versículo 7, que eles querem perverter. Essa palavra querer eles desejam perverter. Quando esses homens estão levando esse engano àquelas igrejas da Galácia, eles não estão acidentalmente cometendo um erro teológico. Eles não compreenderam equivocadamente o evangelho. Não. Como nós lemos no texto do capítulo 6 de Gálatas, eles estavam proclamando um falso evangelho para se gloriarem. Eles estavam proclamando um falso evangelho para fugirem da perseguição da cruz de Cristo. Eles estavam proclamando um falso evangelho em prol dos seus próprios interesses. Eles estavam deliberadamente proclamando o engano. E é nesse grupo do capítulo 9 que esses homens que deliberadamente proclamam o engano estão inseridos. Se Paulo e qualquer anjo devem ser considerados anátemas caso fujam do evangelho de Cristo, quanto mais estes homens iníquos que deliberadamente proclamam e pervertem o evangelho de Cristo Jesus, o único e verdadeiro evangelho. Quão profundo é esse ensinamento, meus irmãos. Quão profunda é essa exortação. Porque quantos de nós, meus irmãos, nos curvaríamos diante de um anjo que aparecesse diante de nós, mesmo que ele proclamasse qualquer coisa que fosse além do evangelho de Cristo? Quantos de nós que não estejamos firmes no evangelho de Cristo ouviremos a pregação de um pregador famoso e simplesmente tomaremos aquilo como verdade? Quão de nós, meus irmãos, olharemos para o sofrimento, olharemos para os nossos interesses e nos curvaremos mediante a um falso evangelho? O que Paulo está falando no versículo 9, meus irmãos, é que se o evangelho é superior à autoridade, se o evangelho é superior à experiência, o evangelho também é superior aos nossos próprios interesses. O evangelho é superior ao nosso próprio benefício, a qualquer que seja o nosso interesse. Meus irmãos, o que Paulo está tratando aqui é um chamado para nós estarmos firmados no evangelho genuíno, no único e verdadeiro evangelho de Cristo, para que nós não estejamos instáveis nessa batalha e nesse combate e venhamos a cair por estarmos instáveis quando homens vierem nos perturbar. Para que isso não aconteça, para que não venhamos a cair quando nos perturbam,
nós precisamos estar firmes no evangelho genuíno e único evangelho, porque não existe outro. Não existe outro igual, só existe o evangelho da graça de Cristo Jesus. E quando Paulo exorta isso, meus irmãos, e fala que eles deveriam tratar como malditos esses homens, o cerne dessa exortação é esse termo vá além. Aqueles homens, aqueles irmãos das igrejas da Galácia deveriam ter a capacidade, claro, através do Espírito Santo, de identificar esse vá além. Eles deveriam olhar para o falso evangelho e ver o que estava indo além, o que estava quebrando as fronteiras, os limites do evangelho de Cristo Jesus. E para isso, meus irmãos, eles precisavam estar firmados. Eles precisavam conhecer de forma diligente, defender e proclamar o evangelho de Cristo Jesus. O que Paulo está falando aqui, meus irmãos, é que os irmãos de Bereia faziam. Quando nós olhamos para o texto, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, o texto de Atos, capítulo 17, versículos de 10 a 12, nós vemos irmãos que cumpriam essa exortação que o apóstolo Paulo agora leva aos Gálatas e nos traz na noite de hoje. Atos, capítulo 17, versículos de 10 a 12. E diz o seguinte: E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso que, com o fato de estarem diligentes, ouvindo a palavra de Deus, mas diligentes, questionando, olhando para a palavra e ouvindo a palavra que estava sendo ministrada, com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Esses irmãos ouviam a palavra do próprio apóstolo Paulo, mas eles olhavam para as Escrituras e olhavam se o que estava sendo ministrado estava coerente com a palavra da verdade, com a palavra do próprio Deus. É isso que traz a firmeza no Evangelho, meus irmãos. Nós não podemos nos deixar fascinar pelas coisas desse mundo, como o próprio Paulo, no capítulo 3 de Gálatas, fala: ó insensatos Gálatas, vocês estão fascinados pelas coisas desse mundo. Vocês estão fascinados por esses ensinamentos que esses homens levam a vocês. Vocês antes viviam tentando ser os melhores, viviam tentando ser justos por si só diante dos seus falsos deuses, mas agora vocês foram alcançados pelo evangelho da graça que trouxe paz a vocês. E agora vocês estão querendo retornar para o passado. Vocês estão querendo retornar para a carne. Vocês estão inconstantes, vocês não estão firmes no evangelho de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está exortando. Eles deveriam estar vivendo como os irmãos de Bereia, constantes e firmes na palavra da verdade. A batalha, meus irmãos, trilhada pela igreja, só pode ser vencida por aqueles que estão firmes no evangelho de Cristo Jesus. É somente a fé no evangelho de Cristo que pode apagar os dardos inflamados do maligno. Não é isso que está lá em Efésios? É só a fé no evangelho de Cristo. Nós precisamos, meus irmãos, estar firmes no evangelho de Cristo. Nós precisamos estar debaixo do único e verdadeiro evangelho. Não existe outro qualquer. E partindo para a conclusão e algumas aplicações a mais, meus irmãos. Meus irmãos, nós estamos vivendo em um mundo cada vez mais relativista. Nós vimos isso em poucas EBDs atrás. Cada um tenta se apropriar de sua própria
verdade. Cada um tenta defender a sua perspectiva como a verdade absoluta. Cada um quer a sua parcela no Evangelho de Cristo. Cada um quer perverter a sua parcela do Evangelho de Cristo. Alguns pegam o atributo do amor de Deus e usam para defender que Deus aceita todos como são, que Deus não exige transformação de vida. Alguns dizem, acerca do amor de Deus, que Deus aceita a todos como são e por isso defendem, aceitam e proclamam vidas de libertinagem. Outros pegam um atributo da ira de Deus e usam para dizer que nós ainda estamos em dívida para com Deus. E pervertem também o evangelho de Deus através do seu legalismo. Cada um, meus irmãos, nesse mundo, cada vez mais relativista, tenta se apropriar de uma parcela do evangelho. Tenta perverter, quer deliberadamente perverter o evangelho de Cristo. Esse é o mundo, meus irmãos, que cada vez mais tem invadido as igrejas. Esse é o mundo que cada vez mais tem levado muitas pessoas à instabilidade que precede a queda. Meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que a salvação é mediante o evangelho da graça de Cristo. É o evangelho da graça de Cristo que leva a salvação para o homem. O erro de todas as religiões, meus irmãos, é dizer que o homem precisa fazer algo para se religar a Deus. Todas as religiões, por mais bonita que ela possa parecer, prega isso. Você precisa fazer isso porque o seu relacionamento está quebrado com Deus. Faça isso e esse relacionamento será restaurado. Mas, meus irmãos, quando nós vamos para o início de tudo, lá no Gênesis, quando o homem cai, quando homem e mulher caem e Deus os expulsa do Éden, os expulsa do seu relacionamento direto com Ele, Ele coloca uma espada que separava o homem do retorno àquela condição. Se Deus foi o autor da expulsão do homem, meus irmãos, é o próprio Deus quem religa o homem a Ele. É o próprio Deus, através de Cristo Jesus, que executa a obra que nos traz esperança. Foi Ele, não fomos nós que pegamos as cargas dos nossos lombos e colocamos sobre os lombos dele. Não, meus irmãos, o que o texto fala é que Ele foi moído pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Ele tomou sobre si o peso da ira de Deus que estava sobre nós. Ele tomou sobre si e foi moído. Ele pagou, quitou a dívida que todos aqueles que nele crê tinham para com Deus. E ele não fez isso, meus irmãos, para nós superabundarmos no pecado. Ele não fez isso para que nós falamos assim, se eu não estou em dívida para com Deus, eu posso fazer qualquer coisa. Não, meus irmãos. O próprio resumo do apóstolo Paulo fala qual é o propósito do evangelho. O propósito do evangelho é exatamente o que o texto de Isaías 53 fala, que nós não andemos mais como ovelhas desgarradas. É o que o texto do início da epístola de Gálatas fala, que nós devemos estar desarraigados desse mundo. As nossas raízes nesse mundo devem ser cortadas e nós não vivemos mais segundo ele. Esse é o propósito do Evangelho, o único e verdadeiro Evangelho que nós devemos guardar firmemente, defender e proclamar a toda criatura. Meus irmãos, nós precisamos entender que esse Evangelho, ele é superior à autoridade, ele é superior a experiências, ele é superior ao nosso próprio interesse. Ele é superior até mesmo aos nossos sofrimentos. Ele é valiosíssimo, ele é atemporal, ele é imutável. E nisso, meus irmãos, nós precisamos entender, porque se hoje
você foi alcançado por Cristo um dia, pela pregação, por mais simples que ela tenha sido, mas se ela foi a pregação genuína do Evangelho de Cristo Jesus que alcançou você, meus irmãos, vocês têm o dever, nós temos o dever de guardar esse Evangelho firmemente. Nós temos o dever, a responsabilidade de meditar diligentemente nesse Evangelho, de compreender todas as fronteiras desse Evangelho, de compreender acerca de que esse Evangelho fala. É nossa responsabilidade para que nós não caiamos na instabilidade que precede a queda. Meus irmãos, se hoje qualquer um de nós tenhamos recebido e sido alcançado por esse Evangelho, mas estejamos sendo tentados pelas mais fascinantes coisas desse mundo, pelas mais fascinantes pregações, falsos ensinamentos desse mundo, a cair num falso Evangelho, meus irmãos, hoje nós somos chamados a avaliar o Evangelho que está sendo pregado, para avaliar se ele é falso ou verdadeiro. E é nossa responsabilidade estarmos firmes na palavra da verdade. É nossa responsabilidade olharmos para todos aqueles que se colocam na proclamação do Evangelho. Não existe ninguém acima do Evangelho de Cristo Jesus. Todos devem ser colocados à prova mediante a palavra da verdade. E, meus irmãos, nós precisamos estar fundamentados no Evangelho de Cristo. Nós não podemos estar fundamentados em qualquer autoridade, seja o nosso pastor, seja um pregador famoso, seja qualquer que for a autoridade. Nós precisamos estar fundamentados em Cristo. Nós precisamos estar fundamentados no único e verdadeiro Evangelho. A nossa fundamentação não pode ser em experiências. Nós não podemos hoje estarmos aqui ouvindo a palavra da verdade, seguindo a palavra da verdade, e amanhã um anjo aparece a nós pregando algo diferente e nós nos curvamos diante dele. Nós não podemos fazer isso. E nós não podemos viver segundo os nossos próprios interesses. Nós não podemos e não temos o direito de proclamar o Evangelho segundo os nossos próprios interesses. Se assim o fizermos, certamente estaremos na terceira categoria, porque estaremos pervertendo o Evangelho genuíno em prol dos nossos próprios interesses. Meus irmãos, vigiemos e perseveremos nesse combate que a igreja é chamada a combater. Nós precisamos, meus irmãos, estar firmes, cingidos da palavra da verdade. Nós precisamos estar calçados do Evangelho de Cristo Jesus, para possamos combater esse combate. E que um dia possamos declarar assim como Paulo declarou: lutei o bom combate. Meus irmãos, estejamos firmes no Evangelho único e genuíno de Cristo Jesus. Amém?